Voltamos, meus irmãos, para a nossa aula número 4 de escatologia, teologia sistemática, do nosso seminário teológico Tabernáculo Bereshit. E falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais. Pastor Ilmar Sattler César, estudando a Bíblia há muitos anos e ainda não podemos dizer que sabemos quase nada, né? Só aprendendo dia a dia. Para dar uma aula dessa aqui, a gente estuda, tá cheio de livro aqui na mesa, você não está vendo? Muita apostila, muita coisa. A gente continua estudando e cada dia vai sabendo que menos sabe, né? Quanto mais estuda, menos sabe. Então, nessa quarta aula, vamos falar sobre os posicionamentos, né? Se é pré-tribulacionista, meso, no meio ou pós, né? Então, é importante falar sobre isso. Nós acreditamos, como pentecostais, na linha da pré-tribulação, né? A igreja sobe antes da tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, né? Nós subiremos antes da tribulação. Mas tem alguns pentecostais que creem que vão ser no meio da tribulação. Primeiro 3 anos e meio de paz, aí nos últimos 3 anos e meio é que a igreja vai ser arrebatada. E tem outros irmãos reformados que não acreditam nem em arrebatamento, só se fala em vinda de Cristo. Nós também respeitamos, porque também tem fundamentação, mas discordamos que eles acham que a vinda, que não teremos, a tribulação vai ser aqui mesmo normalmente, e quando Jesus vier já é a vinda de Cristo mesmo, não tem arrebatamento. Então vamos dar os motivos por que cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Primeiro, pela carta de Filadélfia, né, quando diz que vai ter a tribulação, que assim como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora de tribulação que há de vir sobre esse mundo. A carta à igreja de Filadélfia fala assim como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da tribulação que virá. Essa é uma referência. A igreja de Filadélfia, historicamente, no tempo cronológico, ela está antes da igreja de Laodiceia, que é a igreja do arrebatamento. Não é isso? Então, cremos nessa linha pré-tribulacionista que a igreja vai antes, porque não passará pela tribulação, porque está escrito que vai ser guardada da tribulação que virá sobre esse mundo. Se fizermos uma analogia com o casamento judaico, veremos que ele tem 3 fases, né? A primeira fase é a fase do contrato, quando o noivo recebe o dote, não é isso? O noivo paga o dote, e aí seria quando Jesus veio à terra, na sua parusa, ele pagou o dote morrendo, né? O filho vai casar, o pai pagou o dote, o filho dando a sua vida pelo seu sangue para pagar o dote. A segunda fase é o momento que o noivo vem buscar a noiva, das 6 da tarde até a meia-noite, pode chegar a qualquer hora, não tem a hora certa, é uma hora imprevista, é o arrebatamento da igreja, não sabe que dia que vai ser, nem que hora que vai ser. E a terceira fase, que é a consumação do casamento. Aí será no céu as bodas do Cordeiro, quando vai se consumar na casa do Pai. O Pai de Jesus é Deus, então no céu nós teremos a consumação. E aí a gente sabe muito bem que no arrebatamento ali, as virgens eram 10, né? 5 prudentes e 5 nécias. As nécias não levaram azeite e ficaram de fora. E a porta foi fechada e a Bíblia não diz que a porta se abriu depois. Então não tem outra opção, é antes. A igreja sobe antes, né? Pré-tribulacionista, né? Também Noé, a arca foi fechada e depois não se abriu mais para ninguém. Todos se perderam. Mas vamos aos argumentos agora, aqui diretamente dos nossos escritos aqui. Primeira coisa que a igreja não passa na tribulação. A noiva de Cristo, antes do final da tribulação, é chamada de esposa. Já é chamada de esposa. Está lá em Apocalipse capítulo 19. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhes glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então, ela já está consumando o casamento no caso. Outra coisa, a esposa, aqueles com vestes de linho, segue a Jesus em seu retorno triunfal. Apocalipse 19 também diz, seguia-nos os exércitos do céu em cavalos brancos, vestido de linho fino. Aqui já é a vinda de Cristo, né? É a epifania. No capítulo 19 ele está voltando. Então, se já está voltando, porque já foi, a igreja já foi, né? A grande tribulação é um tempo de manifestação da ira de Deus sobre o mundo ímpio e iníquo. Logo, sua igreja não pode estar não poderá estar aqui, antes que serão atingidos, né? Apocalipse 16, ouviu uma voz vinda do trono que dizia, ide derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Então, Deus não vai derramar ira sobre a sua igreja, ela tem que estar nos céus. Outra coisa, 2 Tessalonicenses 2:1 diz assim, olha irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, pela vinda e nossa reunião com Ele. Mostra então 2 coisas diferentes, né? A vinda de Jesus Cristo é uma coisa e a reunião com Ele é outra. Primeiro a reunião com Ele, para depois Ele vir. Quinto, Cristo prometeu à igreja de Filadélfia que tinha a porta aberta,
que ela seria guardada da hora de tribulação. É o primeiro ponto que eu coloquei aqui, Apocalipse 3:10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, na hora da provação. Né? 6. Todos que habitam na terra nesse período não têm seu nome escrito no livro da vida, o que vem a excluir a presença de Cristo. Claro que a gente se observar depois, quando vem a besta no capítulo 13, diz que todos adorarão a besta. Se nós estivermos aqui na terra, não vamos adorar a besta, porque o texto diz que é todos. O vocábulo grego pan, paz, quer dizer todos, não escapa ninguém. Então nós não podemos estar aqui, se todos vão adorar a besta, nós temos que sair antes, é isso? Então nós somos pré-tribulacionistas. E todos que habitam, cujo nome não estão escritos no livro da vida. Né? Então nosso nome está escrito no livro da vida. Quando nós aceitamos Jesus, o sangue do Senhor passa sobre nós, nós somos libertos. Então é mais uma prova disso. Outra coisa, o anticristo somente poderá ser revelado após o que o detém ser retirado. Somente então o mundo entrará no estado de completa desestruturação espiritual e moral, necessária para a dominação do anticristo. E isso somente ocorrerá se a igreja não estiver mais aqui. Né? O Espírito Santo está com a igreja. Jesus subiu e deixou o Consolador. Não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. O Consolador fica aqui até levar a igreja para o céu. Quando ele leva a igreja para o céu, acabou. Não tem mais tempo de ninguém aqui. Né? Ele acompanha a igreja, ela sobe junto. Então não poderá estar aqui no tempo da grande tribulação. Já estamos fora daqui. E o Espírito Santo também estará fora daqui, estará nas bodas do Cordeiro. E o que o detém é isso. É a igreja que detém, não é isso? O Espírito Santo é que detém esse anticristo, revelar. Então quando a igreja, quando o Espírito Santo for embora, acabou. Ele poderá ser revelado. É o que está lá em 1 Tessalonicenses 2, 6-8. Vós agora sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Né? E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pela sombra da sua boca e aniquilará. Então, o que detém é o Espírito Santo. Nessa posição tem problema se nós estivermos falando da igreja de Cristo. Não é isso? Então, nós temos que entender que o que o detém é o Espírito Santo manifesto através da igreja de Cristo. Então, Mateus 24 também conta a situação da parábola, não é isso? E as dores de parto, o tempo do princípio das dores. Então, nós concluímos que somos pré-tribulacionistas. Né? Alguns irmãos pentecostais creem na tribulação no meio, a igreja subiria no meio da tribulação. Depois de 3 anos e meio de paz, é que a igreja seria arrebatada. Tudo bem. Outros creem que nem vai ter, vai ser só no fim, depois, né? Pós-tribulacionista. Só terá arrebatamento depois, que aí nem arrebatamento teremos mais, aí é vinda de Cristo, que são os irmãos reformados. Então essas são as linhas de entendimento, as escolas aí, nós somos pré-tribulacionistas. Ficamos por aqui, a paz, um abraço, até a próxima aula.